eu quero falar sobre o valor dos nossos sonhos. Eu quero te perguntar quanto vale o seu sonho, né? A gente vive em uma sociedade que está muito acostumada a falar sobre o valor do dinheiro. E essa é a verdade a respeito do nosso mundo globalizado e capitalista. E na realidade não existe absolutamente nada de errado nisso aqui, né, no nosso contexto. Mas se a gente pensar de uma perspectiva talvez mais expansiva, a gente pode perceber que é totalmente possível que alguém tenha muito dinheiro, mas nenhum sonho, ou ainda muitos sonhos, mas muito pouco dinheiro. E eu acredito que essa segunda hipótese seja a mais comum na vida das pessoas, inclusive na minha própria vida. Mas antes de eu contar a minha história aqui e o porquê que a gente está falando desse assunto, eu quero trazer aqui, eu quero comentar algumas histórias que são importantes de serem lembradas nesse contexto. Você sabia que o Amazon, que hoje vale alguns bons bilhões de dólares, começou de dentro da garagem do seu fundador, que se chama Jeff Bezos? E a mesma coisa também aconteceu com a Microsoft, onde Bill Gates e Paul Allen também começaram sem muitos recursos, mas o suficiente para chegar a um sistema operacional que mais tarde seria licenciado por cerca de mais ou menos 80 mil dólares. E logo depois disso surgiu o Windows, que todos nós conhecemos muito bem, e hoje a Microsoft também é uma empresa que vale bilhões de dólares. E a mesma coisa também aconteceu com a Apple, que começou em uma garagem lá na Califórnia a partir de uma demanda que uma loja local tinha na época, que ela precisava de cerca de 50 computadores, o que levou Steve Jobs e Steve Wozniak a montarem esses computadores. Ou seja, quando nós temos sonhos e talentos, a necessidade de investimento deve ser, então, focada nesses dois aspectos, mais do que no aspecto financeiro, eu diria. E eu estou certa de que Jobs, Gates e todos esses fenômenos passaram por muitas dificuldades ao longo do caminho. O programa de computador provavelmente não deve ter dado certo de primeira. O primeiro computador que Jobs montou, ele deve ter dado bastante trabalho, eu diria, e talvez até algum tipo de problema. É que não existe, gente, conto de fadas em nenhuma história. As coisas, elas têm que dar errado para poder dar certo. O problema é que normalmente ninguém nos ensina a perder, na verdade. Todo mundo só ensina a ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. As pessoas normalmente não nos falam que a gente vai perder, que a gente vai se sentir um fracasso, que a gente vai querer desistir de tudo e de repente jogar tudo pro alto, que a gente vai olhar pro outro e sempre enxergar o outro infinitamente melhor e mais privilegiado que a gente. Mas o problema é que essas pessoas não nos contam que a gente precisa, na verdade, de todas essas adversidades e obstáculos para a gente ser relevante em algum aspecto da nossa vida. Mesmo porque não se ganha sem resiliência na homeostase e na linearidade. Isso não é clichê, gente, é física. E como que eu posso me tornar melhor em alguma coisa se eu não sei que eu sou ruim? Como eu posso crescer se eu já me acho grande demais? Muitas vezes a gente precisa ser medíocre, não de valores e nem de caráter, e muito menos no sentido pejorativo da palavra, mas de postura mesmo, em sermos modestos para aprender a perder e extrair o melhor daquilo e começarmos de novo. E até mesmo para a gente ter a humildade o bastante para começar de baixo e depois crescer por mérito e por talento. E existem 3 pilares muito importantes no crescimento de qualquer pessoa ou de qualquer empresa, eu diria, que é o talento, o pioneirismo e a humildade. E sem qualquer um desses 3, eu me arrisco a dizer que ninguém cresce. Ou você é muito bom naquilo que você faz e se destaca, ou você é pioneiro, como foi Jobs e Gates, ou você é extremamente humilde em vários aspectos, inclusive e principalmente para aceitar o conselho de quem é melhor do que você, né? Ou você é as 3 coisas ao mesmo tempo, que é melhor ainda. E é justamente isso que agrega valor aos seus sonhos. É justamente isso que abre uma porta de oportunidade independente da sua condição financeira, independente do status quo. É justamente isso que te faz colocar a mão na massa, confiante de que os seus sonhos valem mais do que qualquer dinheiro. Porque o dinheiro vai ser, então, apenas uma consequência de cada um desses aspectos. Eu, quando fui para os Estados Unidos lá em 2007, eu não tinha recursos.
mas eu tinha muitos sonhos, muitos sonhos. E quando eu falo sonhos, eu não tô me referindo a uma coisa pequena, singela, mas sim a sonhos ousados, né? Aqueles sonhos loucos para muitas pessoas. Mas independente do pouco dinheiro que eu tinha, eu sabia o quanto valia os meus sonhos. E eu nunca deixei de investi-los. Veja bem, eu não investia neles, mas eram eles próprios que eram investidos, seja na minha mente, nos meus atos e principalmente nas minhas decisões. Eu não dava um passo sem pensar que aquilo poderia de alguma forma ser útil ou inútil para concretizar os meus sonhos. Eu sempre quis estudar fora desde novinha e me destacar em alguma coisa, né? Quando eu saí do Brasil em 2007, eu tinha uma frase na minha mente que eu nunca mais esqueci. Eu quero ser conhecida por algo relevante. E não importa quantas pessoas me conheçam, eu quero ser relevante e fazer disso o meu negócio. Então, eu comecei com um emprego numa padaria, depois fui para um restaurante, depois eu trabalhei como taxista e eu não perdia uma oportunidade sequer em aprender alguma coisa, alguma lição em todos os empregos que eu trabalhei. Eu perdi muito, eu tomei muito não, eu já estive tão mal de grana a ponto de não ter condições de pagar meu próprio aluguel e de ter que comer macarrão instantâneo, aquele de copinho, por quase um mês. Mas os meus sonhos continuavam a valer muito e eu nunca abri mão dessa riqueza. E as coisas foram melhorando ao longo do tempo, eu corri atrás de novas oportunidades, né, que talvez eu não correria se eu tivesse ali na linearidade, mas porque eu estava numa situação muito difícil, eu fui forçada a dar um próximo passo e a dar o melhor de mim. Aí eu trabalhei em um banco brasileiro nos Estados Unidos por pouco mais de 3 anos e ganhei uma certa estabilidade e aí finalmente eu comecei a estudar. E essa era a primeira parte do meu sonho, em fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Mas eu sabia que aquele banco seria apenas uma passagem na minha vida e não um destino final. Mas eu aprendi e extraí dali o melhor que eu podia. E quando a ferramenta Instagram surgiu nos Estados Unidos, o fator pioneirismo foi decisivo na minha vida. Eu me tornei conhecida primeiro lá na terra do tio Sam e eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. Eu pedi demissão do banco que eu trabalhava e todo mundo achava que eu tinha surtado, que eu estava louca. Mas, de novo, naquele momento eu não estava pensando no meu salário, nem nos benefícios, mas no valor dos meus sonhos. E para que eles continuassem a valer muito, eu precisava deixá-los fluir e também agir a respeito disso, obviamente. Então, o banco já não fazia mais parte dessa etapa da minha vida, eu tive que escolher. E é aquela velha frase, né? A cada escolha, uma renúncia. E hoje eu olho para trás com muita alegria no meu coração, por ter a absoluta certeza de que eu fiz exatamente o que eu deveria ter feito em prol dos meus sonhos e de tudo que eu queria. E se eu tivesse dado ouvidos, talvez a maioria naquela época, provavelmente eu estaria no banco até hoje, infeliz e com todos os meus sonhos ou sufocados na minha mente ou dentro de uma gaveta. E hoje eu falo com toda a convicção do mundo que eu amo o que eu faço e que o dinheiro é apenas uma consequência disso. Então, acredite nos seus sonhos. Sempre que você estiver prestes a desistir, pense em quantas vezes o primeiro computador lá do Steve Jobs deve ter dado pane, ou quantas vezes Bill Gates teve que errar para finalmente acertar no seu programa, né? Pense em quantas noites em claro cada um deles passaram. E não só eles, gente, mas como também milhões de pessoas anônimas, que a gente não faz nem ideia, que depois de tanto persistir, finalmente puderam colher os dividendos dos seus sonhos bem investidos. E essa sou eu hoje, né? Alguém que acorda todos os dias não almejando ter mais e nem menos recursos, mas em apenas preservar os meus sonhos valiosos como eles sempre foram para mim. Porque isso é o combustível do meu trabalho. E é isso que eu desejo a você, que você enxergue valor onde ele realmente existe e que você invista no que realmente poderá te dar frutos. Certamente você tem ou talento, ou uma grande ideia inovadora, ou humildade de se capacitar e começar de baixo em prol dos seus sonhos e construir a sua história. E se você tem todos esses atributos ao mesmo tempo, excelente, melhor ainda, vá em frente e invista os seus sonhos.